Bom, a gente abre o café hoje aqui ainda no Brasil, daqui a pouco a gente viaja aí para nossa viagem global. A gente fala de taxa das blusinhas, mais um assunto que a gente veio falando no café e no boletim durante meses. E agora a taxa das blusinhas de fato se concretizou. Inclusive, algumas plataformas de venda online anteciparam a cobrança dos impostos aí nas suas vendas alguns dias antes da taxa das blusinhas começar a valer de fato, na data que foi prevista pelo governo federal. Inclusive, a gente coloca aí na nossa matéria, a AliExpress e Shopee antecipam a cobrança da taxa das blusinhas. Na matéria, então, do Portal Metrópolis, você consegue ver a justificativa dessas plataformas internacionais que explicam que já é para começar alguns dias antes essa cobrança, até porque quando isso for chegar ao Brasil, essa taxa já vai estar valendo. Isso foi uma grande discussão no Congresso, no governo Lula. Lula que, a princípio, foi contra essa taxação das plataformas internacionais aí em 20%, isso porque poderia prejudicar a popularidade dele, isso porque muita gente compra. Muita gente utilizando o Shopee, Shein para fazer as suas compras, para facilitar a vida aí, principalmente no caso das tão faladas blusinhas. Mas acabou que ele teve que ceder a essa pressão. Varejistas brasileiros, a indústria brasileira também pressionou bastante, principalmente lá no Congresso Nacional, pressionou os líderes para que essa proposta passasse, acabou passando. E a gente viu aí essa divulgação, inclusive pelo Ministério da Fazenda, que por um lado questionava a popularidade do presidente Lula com essa aprovação e por outro acaba achando bom. Isso porque o Ministério da Fazenda precisa de arrecadação. A gente vem falando isso desde o ano passado. O ministro Fernando Haddad bate nessa tecla da arrecadação, inclusive nas contas do governo federal, nas contas do presidente Lula, que foram apresentadas pelo Tribunal de Contas da União, a gente viu aí um desfalque no quesito arrecadação nesse último ano, e é o que o ministro Fernando Haddad luta, até para manter essa taxa de déficit zero. Falando um pouquinho a respeito dessa a meta de déficit zero, o governo ainda não discutiu a questão do orçamento desse ano, isso porque o Congresso Nacional não votou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deveria ter sido votada antes do recesso. Inclusive, é uma premissa para que os parlamentares entrem em recesso, mas isso foi descumprido, até por uma questão de negociação, digamos, uma espécie de chantagem aí para que o Congresso mostre para o governo federal, mostre para o presidente Lula que se o Lula não apoiar Lira na sua escolha para o seu sucessor da cadeira aí de presidente da Câmara, o Congresso, a Câmara pode segurar algumas votações importantes para o governo, principalmente no que diz respeito a votações econômicas.